Olá, queridos. Eu venho gravar umas pequenas reflexões em cima de Édipo Rei, escrito por Sófocles há mais de 5 anos, 5 séculos antes do nascimento de Cristo. Uma obra que influenciou muito a literatura mundial, uma obra muito interessante, e é considerado um mito. Então, em primeiro lugar, mito não é qualquer lenda, não é qualquer historinha, vem de mitós, narrar, tem a ver com narrativas muito profundas, com dimensões arquetípicas, que falam da nossa participação com os mistérios das questões da existência humana. Então, o mito ele traz uma sabedoria, ele traz uma mensagem cifrada, a linguagem mítica é uma linguagem muito importante que, principalmente num período que não se apostava tanto nessa dimensão ainda mais filosófica e depois científica. Então, se trata de verdadeiro mito com uma sabedoria muito profunda e não é por nada que autores da monta como Freud pegaram para descrever um complexo, né, universal de funcionamento da estrutura psíquica dos seres humanos, né? Então essa história tem elementos muito interessantes que de alguma forma apontam para essa dimensão mais simbólica e de um ensinamento muito profundo daquilo que compete na natureza humana. Essa é uma imagem bem interessante que Édipo em relação à esfinge, que é um dos pontos interessantíssimos da história, né? Onde a esfinge ela traz uma simbologia muito interessante dos próprios desafios da existência humana, mas na história ela aparece como a guardiã da porta de entrada de Tebas, a cidade para onde Eros se dirigia, né? Olhando um pouco para a própria história, inicialmente ela aparece o Édipo como o rei de Tebas, né? E aí um dos pontos interessantes é que a cidade começa a ser tomada, né, por dimensões problemáticas, como se fossem as pragas, né, as famosas pragas, e até as mulheres perdiam os filhos. Isso é interessante porque é um ponto muito significativo que elas percam filhos no parto, né, que seja quase que uma maldição. E aí é muito comum na antiguidade a consulta a oráculos. As dimensões daquilo que vê mais profundamente o oráculo é aquilo que pode ver através do tempo, através de uma dimensão que não está sendo vista. E aí essa consulta ao oráculo vai dizer que a única saída para essas dimensões que estão abatendo sobre a cidade é a fazer justiça em relação ao matador do pai do rei, porque Édipo já aparece, né, imediatamente como rei de Tebas, casado com Jocasta, e ele veio a substituir, ele veio a substituir o Laio, né, que foi aquele que foi morto, como diz a história, né, ele foi morto, e a história não mostra imediatamente, né, toda a dimensão do que aconteceu. Primeiro já aparece o Édipo como o rei casado com Jocasta, mas se sabe que o que ocorreu foi que quando Laio, casado com Jocasta, né, tiveram a gravidez, né, Jocasta estava grávida, eles resolveram consultar o oráculo, porque era uma coisa que não era tão incomum, para saber sobre o futuro dessa criança. E aí o oráculo de Delfos, que era o mais conhecido, né, deu que ele mataria o pai e casaria com a mãe. Então, uma situação muito difícil. E aí eles decidiram, né, Laio principalmente, como rei, entregar o menino à floresta, né? Então eles ele furou os pés de Édipo e atravessou uma corda e deu para o servo levar para deixar na floresta para ele ser consumido lá pelos animais, se morrer, né? Uma decisão bastante difícil, né? Mas isso que aconteceu. E nessa história, então, o servo coloca a criança pendurada e, por um acaso, aí, um tempo depois, um pastor ouve os gemidos da criança e a encontra e desamarra e leva ela para Corinto,
que é a cidade, né, onde ele morava, mas onde havia também um casal de reis que ele não podia ter filhos, e ele entrega para esses, e eles dão o nome de Édipo, porque Édipo que é os pés inchados, né? Os pés inchados, os pés danificados. Essa é uma dimensão que também a gente vai olhar um pouquinho a questão dos nomes, né? Esses nomes, tudo que ocorre dentro de uma história mítica, nada é vazio, né? Tem um ensinamento, tem um significado, né? Então esse pastor entrega para esse menino, ele é muito bem cuidado, né? Com família, né? Reis ricos em Corinto. E aí a história no momento conta que numa festa um bêbado, uma pessoa que bêbada, e encontra, e o Édipo estava nessa festa, e diz para ele que ele, né, põe em dúvida a paternidade dele, que ele não é, que ele era adotivo. E ele fica intrigado, então ele vai também a um oráculo para tentar ver alguma coisa, o que poderia ter acontecido, porque ele ficou intrigado com esse fato, né? E aí, ele, nessa consulta, o oráculo diz que ele não deveria retornar para a cidade natal dele, porque haveria né, uma tragédia. E aí ele decide, então, sair de Corinto por causa disso, porque a tragédia seria ele mataria o pai e casaria com a mãe. E ele decide, né, fugindo do destino, como todos estão fugindo do destino, e indo em direção ao destino. E aí ele vai para a cidade, na caminho da outra cidade de Tebas, né? E nesse encontro, nesse caminho, ele encontra a carruagem, né, o carro da comitiva que vinha de Tebas. E aí lá estava o rei, né? E eles têm aí uma discussão de trânsito por várias questões e começam a brigar, e aí ocorre a morte do rei. E aí ele segue o seu caminho, né? A gente vai encurtar aqui a história, né? Mas sabendo que agora, então, esse Laio, então, era o próprio pai de Édipo, né? Que vinha da cidade de Tebas, e, aí, viajando. E quando ele chega em Tebas, a guardiã das portas da cidade era uma esfinge. Essa esfinge é muito interessante pensar. Esfinge vem do esfingo, né? Que significa estrangular. E ela estrangulava as pessoas que não conseguiam decifrar. Então, a famosa frase, decifra-me ou te devoro. Esse é um imperativo de autoconhecimento, né? É todo metafórico. E, de alguma forma, a gente é devorado pelo próprio inconsciente, pelas próprias dimensões de destinação da nossa personalidade, e quando não encontra o próprio self, quando se afasta do próprio eu profundo. Esse que eu quero trazer ligado ao eu profundo, esse é um dos pontos importantes, né? Então, a esfinge, ela tem a cabeça ou de ser humano ou de falcão e o corpo de leão. As esfinges são muito conhecidas também no Egito, aquelas grandes estátuas, né? E na Grécia. E a metáfora dela representa os grandes desafios internos da própria desenvolvimento da personalidade, né? Nessa ideia de ser devorado por algo, né? Então, quando Édipo chega e ele consegue vencer a esfinge, é interessante porque a esfinge, ela lança um enigma, o famosíssimo enigma, né? O que de manhã anda o animal que anda de 4 patas, durante o dia de 2 patas e à noite né, de 3 patas, né? E Édipo, logo em seguida, como ele tinha visto muito Kiss, ele respondeu na hora, né? Porque ele tinha uma inteligência boa no nível do intelecto. Agora, a questão do coração, das dimensões mais profundas, ele tinha um ferimento, um problema muito sério. Essa história traz muito essa dimensão de que a gente está trazendo isso ligado ao eu profundo, como há um afastamento do nosso próprio self, ok? Então, mostrando aí uma outra imagem de esfinge, né? Ele vence a esfinge, que é a guardiã da cidade, que de alguma forma é um dos quebra-cabeças mais famosos da história, né? O enigma da esfinge. E tem uma outra frase também, em outra versão, que é dita,
Existe um bípede sobre a terra e quadrúpede com uma só voz, um trípode, e de quantos viventes vagueiam sobre a terra, no ar e no mar, é o único que contraria a natureza. Olha que interessante, é o único que contraria a natureza, né? Quando, todavia, se apoia em um maior número de pés, a rapidez se enfraquece de seus membros. É outra forma de trazer o enigma da esfinge, né? Então, a questão é que o Édipo, ele descobre, né, que ele matou o pai e casou com a mãe. Esse vai ser o ponto mais dramático. Antes de chegar a isso, lembrando que os oráculos são muito importantes, já na gravidez foi consultada, já Édipo lá em Corinto também consultou, né? E quando começou a ver as pragas na cidade, então ele consultou, ele já estava como rei, porque quando ele venceu a esfinge, ele acedeu, né? Ganhou a mão da rainha, a Jocasta, e aí nesse momento ele casa com a própria mãe. Então os oráculos sempre dizendo. E aí, quando ele vai consultar o oráculo mais uma vez, quando as coisas estão muito ruins, de fato o Tiresias aparece como algo fundamental, que é um dos grandes sábios e videntes da Grécia. E é muito interessante porque Tiresias vem de Tiro, né, a própria palavra tiro em português, aquilo que vai longe, aquele que vê mais longe. Então eles consultavam, né, um vidente, videre, vídeo, videre, né, a vide, a ignorância, aquele que não vê, que não enxerga. Então isso tem a ver com, esse ver tem a ver com o ver mais profundo, uma compreensão do ser humano, né? Daí vídeo, e sair da famosa avidya, a ignorância, na tradição oriental, né, do sânscrito, aquilo que eu não consigo ver. Então é um mito que fala do ver mais profundo também, de acessar ao mais profundo da existência, que está além dos próprios olhos, né? Por quê? Porque Tiresias, nessa história, é o que vê mais longe, ele é cego. Ele é cego para certas coisas do mundo, né? E, por sua vez, se torna o maior sábio. E o Édipo está preso nessas visões, ele tem inteligência, ele tem tudo, mas ele está preso numa destinação que ele não consegue ver. Então, mas a verdade, ela tem uma tendência muito forte de aparecer. Nessa história, vejo Édipo, os pés inchados, danificados. Ele é filho de Laio. Laio significa canhoto. Então veja como já tem uma dimensão sistêmica de ancestralidade ligada. Laio, canhoto, né? Também uma dimensão dos pés. Os pés são muito significativos porque é onde planta o enraizamento. E quando uma sociedade, quando uma pessoa está desenraizada da ancestralidade, da vida, da natureza, isso é uns caminhos tortos, né? É um problema muito sério, isso é a própria doença. Mas não é só Laio e Édipo, né? Pés e canhotos. É o avô, que se chama Labdaco. Labdaco, né? O Labdaco vem aí de toda uma família que tem esse labda. Coxo. Labdaco significa coxo. Então veja que já é o coxo, o canhoto, né? E o Édipo dos pés danificados, inchados. E é interessante que Labdaco, o avô dele, a mãe de Labdaco se chamava Nicteis. E a mulher que ele se casa se chama Nictis, que é praticamente a mesma palavra, a noite. Mas é interessante essa conexão já fazendo, talvez o mito deixando a pensar, de uma conexão aí edípica novamente, né? No sentido de que a mãe e a mulher têm o mesmo nome. Tá? Então, no mito, nada é muito de graça, não. Ok? Então, nessa consulta última, quando as coisas estão piorando, né, ele vai consultar Tiresias e Tiresias diz a verdade para ele, depois de uma certa pressão. E no princípio ele fica muito transtornado, diz que Tiresias está louco, está assim, imaginário, porque ele é cego, então ele não... Muito interessante, ele acusa o outro de não ver porque é cego, mas ele que está na total cegueira do que acontece na sua vida. Mas aí ele vai tendo que sucumbir às evidências, não tem como escapar disso. Então é interessante porque a verdade, descoberta ou não, a situação é a mesma. Estava vivendo a mesma coisa. O que vai ser fundamental é a reação que eu tenho quando eu descubro a verdade. A reação que eu tenho,
né, se eu vou me destruir, o que, que vai acontecer. Mas a situação, né, eu sabendo ou não do que é aquilo, a questão toda vai ser o efeito disso na minha vida. O que eu vou fazer com isso, tá? Então, o que vai determinar são as minhas ações ali para frente, né? E a verdade que precisa ser ocultada, né? Interessante, ela precisa ser ocultada para proteger algo, né? Para proteger a subjetividade, para proteger a identidade dele, né? E ao mesmo tempo ela tem uma tendência a ser desvelada, porque a verdade tem essa tendência para quê? Para curar o próprio sistema, né? Porque ele está numa situação de cegueira, uma situação de inadequação. Ele é como não está autônomo na situação, ele não está realizando o seu self, o seu eu profundo, a sua identidade. Ele está conectado com um amor, né, incestuoso, e conectado com uma disputa com o pai, a disputa porque isso que Freud vai trazer depois nas interpretações, vendo como uma estrutura universal. Na verdade, isso já vem de mitologia indiana, muito, milhares de anos antes, já tem essa estrutura triangular, edípica, né? Então, a história, continuando um pouco mais, quando está nesse auge, né, de dor, que a verdade vem do apavoramento das situações mais trágicas, tem tema parricídio, né, incesto, que é os piores pecados, né, na Grécia. Ele volta para o palácio e aí vê a Jocasta, sua mulher-mãe, né, enforcada. E aí ele, uma da versão principal diz que ele arranca os próprios, fura, né, vaza os próprios olhos. Não é interessante? Então ele se torna cego como Tiresias e como se reconhecesse que esses olhos eles não sabem ver propriamente, precisa de uma visão interior. E esse é o grande ponto interessante também, a visão interior. Mas numa frase dele ele diz também: por que ver se já não posso ver nada de agradável? É interessante, né? Precisa estar vendo coisas do agradável, mas como que eu vou lidar com o desagradável? E aí ele arrebenta os furos dos seus olhos, né? E é interessante que nessa história, a versão ali diz que ele vai para outras cidades, ele é expulso da cidade, ele acaba morrendo só, é muito de dor, mas as versões falam que tem uma conexão com os bosques, né? Com a natureza. Isso é muito interessante porque, para os antigos, a natureza, né, tanto para a dimensão também cristã e outras monásticas ou não, a natureza é um lugar de cura, né? Mas também um lugar de aspecto da própria mãe, né? Porque ali tem muita dimensão da mãe. Os nossos pés, né? Eles são apoiados na mãe, no mundo, aí como mãe. Os problemas dos pés a gente também investiga na área corporal, a relação com a mãe, os pés chatos, por exemplo, né? Essa necessidade desse contato. É claro que tem o aspecto do pai, o pai que leva sistemicamente para o mundo, do enfrentamento, da exploração, da coragem, né? Mas a nutrição básica vem dessa mãe. E aí isso fala muito das nossas relações de neuróticas, de narcísicas, doentias de não desenvolvimento. Como que a gente precisa se desenvolver encontrando a verdade do que foi traumático para nós, enfrentando essa verdade de todas as formas, mesmo que seja difícil, e fazendo os processos do caminho de cura, olhando para o nosso sistema. A história mostra essa dimensão dos sistemas, daquilo que a gente carrega, e também aquilo que a gente, quando não toma consciência, é arrastado como destino, como que a nossa luta, o debater-se contra a própria vida, ela pode ser a própria realização desse destino. Por isso que tem uma frase que Jocasta nessa história diz, que se deveria seguir o destino, né, e não se debater contra ele. Esse é um ponto interessante, né, aí dentro dessa história, né? Então é isso, pessoal. E mais algumas pequenas reflexões aí para a gente encaixar isso com a dimensão de como é que a nossa busca pelo eu mais profundo, o nosso self, e como que a gente entra em caminhos, né, que se perde a nossa verdade a partir de dimensões que poderia olhar a partir do complexo de Édipo, a partir de dimensões traumáticas, que essa história nos coloca muito bem, dimensões sistêmicas, dimensões de como que as nossas próprias ações descontroladas ou sem foco, sem rumo, elas acabam nos levando a essas destinações mais pesadas, repetindo
repetição de padrões, como se vê aí nessa história, né? E fora a dimensão também da própria errância, mas onde há ali no fundo os oráculos, as visões mais profundas, os desafios de uma vida, de uma visão interna que vê a partir do coração, a partir de uma dimensão transpessoal mais profunda que a gente conectaria com o nosso self, tá bom?